Pastor Cícero, por gentileza, vamos ouvir a palavra do Senhor. E, meu amado irmão, principalmente você que está em casa, não permita que nada te distraia, não é? Se ligue agora completamente em tudo aquilo que o Senhor vai falar ao meu coração e ao teu coração. Queridos, a paz do Senhor Jesus, uma alegria podermos novamente estarmos para juntos aprendermos da palavra do Senhor. E queremos continuar então com o estudo que começamos quarta-feira passada e queremos relembrar 4 conceitos que existiam sobre a palavra morte. A morte espiritual, perda e imagem da semelhança de Deus. Vamos lembrar que Deus era espírito, era e é espírito, com exceção do Filho, que tem uma forma física ressurreta. E espírito não tem cor, não tem forma. E a perda da imagem da semelhança estava relacionada à perda dos atributos divinos que foram colocado no homem para que ele vivesse eternamente. O segundo conceito que existe sobre a palavra morte está na decomposição celular, né? Aquela morte lenta. A criança já nasce envelhecendo. Com 2, 3 dias depois de nascido, começa a escamar. A morte das células começam a ir soltando, né? As células mortas. E também nós temos a extinção da forma, que é o pó volta ao pó. E o quarto conceito é aquela morte realmente de eternidade para eternidade, quando serão lançados todos aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida. Consequentemente, se não está o nome no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Então nós queremos retomar aquele conceito que vínhamos trazendo, e nós queremos trazer, junto aos irmãos, alguns exemplos que nós encontramos na Bíblia com relação à questão da morte. Eu sei que nós temos muitos conceitos, né? Nós temos muitos exemplos na Bíblia, mas eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias para o primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis é um texto bem conhecido, capítulo 17, do versículo 17 a 24. Primeiro livro de Reis, desculpem. Capítulo 17, versículos 17 a 24, nos diz assim: E depois destas coisas, azeite multiplicado e abundância, mulher e filhos vendem, sobrevivem, por um tempo, não sabemos quanto tempo depois dessas coisas aconteceu adoecer o filho desta mulher, dona da casa. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava. Observem isso aqui. E o deitou na sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes,
e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo que torne a alma deste menino a entrar nele. Torne a alma deste menino a entrar nele. Queridos, a extinção da forma, que é aquela do pó e voltar ao pó, este jovem estava destinado ao túmulo. O pó ia voltar ao pó. Só que esta mulher vai até o homem de Deus e faz um questionamento com ele. Vamos lembrar que esta viúva já estava destinada à morte porque não tinha mais o que comer. Ela tinha apenas um pouco de trigo e azeite para fazer o bolo, para comer ela e o filho e aguardar a morte. Mas, no entanto, ela disse: o que tenho eu contigo? Porque vieste me trazer à memória o meu pecado? Elias então pega o garoto, coloca na sua cama. E eu quero mostrar uma coisa. Cama é o quê, queridos? Local de descanso. É ou não é? Cama é local de descanso, mas também lugar de prazer. E ele coloca aquele menino na cama e ele vai orar ao Senhor. Eu quero mostrar uma coisa aqui. Elias tinha um compromisso com Deus naquele ambiente. E ali naquele ambiente, do lugar de compromisso que ele tinha com Deus, é que ele clamou ao Senhor. Agora, quero chamar a atenção de uma coisa, queridos. Elias operou muitos milagres antes de encontrar com a viúva de Sarepta. Correto? Um dos grandes milagres, o desafio com os 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste ídolo. Um total de 850 profetas que não pertenciam a Deus. Mas Elias sabia que o fogo que desceu do céu e lambeu aquela água, e lambeu aquele altar, não era poder dele, e nem ele tinha autoridade sobre aquele poder. Elias reconhecia que o poder de vida e morte pertence a Deus. Elias sabia que a imortalidade da alma estava na mão de Deus. Ele acreditava que o homem era espírito, que o homem era alma e que o homem era corpo. E então ele pede: ó Deus, ó Senhor, eu te suplico, faze a alma voltar a este menino. Queridos, nesse texto bíblico, nós não temos nenhuma narrativa do que aconteceu no mundo espiritual, naquela região de mortos, onde o garoto estava. A realidade é que o garoto ouviu a ordem de Deus. Ouviu: volta ao teu corpo. Escutou. Ele teve que ouvir uma ordem, senão não voltaria. Caso, pular para frente, semelhante, quero convidá-los agora a abrir as vossas Bíblias, no segundo livro de Reis. É outro texto bem conhecido também dos irmãos. Lembram da mulher sunamita? A mulher sunamita era uma mulher que era temente a Deus. E a Bíblia não descreve muita coisa do que essa sunamita acreditava ou não acreditava na questão de imortalidade da alma e da consciência que os mortos têm na região dos mortos. Nada a Bíblia descreve. A realidade é que o filho desta mulher, que foi dado também por intercessão de homem de Deus, e então aquele menino chega um dia junto com o pai estava no campo, e ele diz: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Imediatamente o pai do menino manda os servos levar o menino para sua mãe. Aquela mulher pega o menino e coloca no meio das suas pernas, no colo,
E com toda certeza, com todo o cuidado de mãe, ela deve ter feito o que estava ao seu alcance para amenizar a dor daquele garoto. Mas o certo é que o garoto faleceu, o garoto morreu. Imediatamente, quando ela percebe que o garoto morreu, ela pega o garoto e sobe e vai colocar o garoto na cama que Eliseu descansava. Interessante, né? Os dois casos, todos os dois colocados na cama. Fica a critério dos irmãos aí analisar e refletir, meditar. Nós não podemos determinar coisas que não estão na palavra. Mas existem muitas coisas aí que podem ser, com toda certeza, questionada, investigada, e podemos tirar conclusões. Mas a realidade é que aquela mulher coloca aquele garoto na cama de Eliseu, e ela pede para o marido, então, mandar um dos servos preparar a jumenta para que ela fosse até o encontro do homem de Deus, do profeta Eliseu. Quando ela chega diante de Eliseu, vou rapidamente reduzir aqui, ela chega diante de Eliseu e ela questiona praticamente a mesma coisa que a viúva de Serepta questionou com Elias. E aqui eu quero dizer, parece que Eliseu era um bom discípulo, né? Porque ele aprendeu que o poder não estava nele. Ele aprendeu que não era por ser profeta que ele tinha autoridade e poder sobre a morte. Mas ele aprendeu, ele entendeu que o poder sobre a morte estava no Deus que Elias servia e o Deus que agora ele estava servindo e que aprendeu a conhecer e servir com Elias. Então ele sobe até onde o menino estava. Ele fez todo aquele processo, não me questione, porque não sei dizer qual a razão. O certo é que ele deitou-se sobre o menino para que o corpo do menino fosse aquecido, e na linguagem assim mais pentecostal, né? Ele pega e sai caminhando, dá uma caminhada ali pela casa, volta de novo e faz isso outra vez, e de repente então o menino dá um espirro, dá o segundo, dá o terceiro, dá o sétimo e reviveu. Interessante que a Bíblia diz, em todos os dois casos, reviveu. Sabe o que significa? Ressuscitou. Todos os dois haviam morrido. E mais uma vez eu quero chamar a atenção. Não há descrição por parte daquele garoto com Eliseu, como não houve do garoto com Elias, acerca de onde ele estava, como ele estava, o que viu e o que deixou de ver. E aqui, pastor Gideão, eu fico com pulga na orelha com muitas mensagens que a gente escuta aí de pessoas que dizem: eu morri, fui levado para o inferno e depois fui levado para o céu. Pulga na orelha. Ok? Temos dois casos de pessoas que estavam destinadas à extinção de forma e que, pela autoridade divina, a alma, o espírito retorna ao corpo e eles reviveram. O que eu quero dizer? A alma, o espírito, na morte ela separa-se do corpo, como nós temos aprendido aqui nos ensinos. Agora, a alma e o espírito, eles estão em estado consciente, porque todos dois tiveram que ouvir a voz do Senhor ao ordenar que eles retornassem ao corpo. Se tudo acabasse com a morte, como é que eles iriam ouvir? Se o ouvido é uma coisa relacionada ao corpo, mas a Bíblia fala de corpo físico e corpo espiritual, e não vamos entrar nesse detalhe, né? Fala de corpo físico e corpo espiritual. A realidade é que todos dois, irmãos, eles ouviram, e o ouvir faz parte de quem está vivo, não de quem está morto. Amém? Então o que nós podemos ver desde o Antigo Testamento é que na morte, quem morreu, o corpo vai para o pó, mas a sua alma tem audição.
o seu espírito tem audição e ele está pronto a ouvir o que Deus determinar. Vamos avante. Embora nós tenhamos esse relato de dois tipos da morte aqui, extinção de forma, e que houve uma ressurreição. Agora eu quero convidar aos irmãos. Eita, texto crucial, né? Pastor Gideão me deu um bico de sinuca violento aqui, viu? Me deu um bico de sinuca muito grande. Vamos abrir as nossas Bíblias. Isaías. Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28. Mas nós queremos ler, embora a gente saiba que desde o capítulo 27, a Bíblia vem trazendo profecias, capítulo 24, 25, 26, 27 vem sendo trazido profecias contra reinos e contra rei, e de repente agora aqui nós estamos no capítulo 28, acerca da profecia contra o rei de Tiro. Como explicou muito bem o pastor Gideão, a Bíblia não descreve o nome desse rei. Não é? A Bíblia não descreve. Existem 3 possibilidades de reis serem esse rei descrito aqui. Mas já foi bem explicado, creio que todos entenderam. O que nos interessa agora, nesse momento, é justamente o versículo 13 a 15, que diz assim: estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sadônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparadas. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Queridos, embora esse relato está sendo descrito acerca de um rei que era... Opa, desculpe, irmãos, Ezequiel, obrigado, perdão. Ezequiel capítulo 28, desculpem, perdão. Não tinha como achar o texto, né? Ezequiel capítulo 28, versículos 13 a 15. Embora o nosso texto esteja relatando, obrigado, pastor Elias, esteja relatando acerca da descrição de um rei muito tirano, um rei muito maligno mesmo. Era um rei que criava pavor e terror às nações. Há uma figura alegórica aqui que é muito atribuída a Satanás. Há uma linha teológica, e nessa linha teológica se atribui a visão aqui, porque profecia poderia ser dado por visão, como poderia ser dado também de uma forma audível ou de uma forma iluminada à mente, ou seja, ser colocado a ideia na mente de uma pessoa. O certo é que, nesse texto bíblico, Ezequiel, ele tem a descrição deste homem, e de repente esse rei não tinha como, senão nós iríamos acreditar em reencarnação. Não tinha como este homem estar lá no jardim do Éden, com toda a maldade que ele praticava, e depois de repente aparecer lá com aquele grande poderio, tanto da Babilônia quanto da Síria. Mas uma coisa chama atenção aqui nesse relato, quando
Ezequiel, ele descreve acerca deste rei. Ele mostra algumas coisas que é preciso nós atentarmos. A primeira é que este rei foi levado para a região dos mortos. Esse rei morreu. Na alegoria aqui apresentada, o rei morreu, foi levado para a região dos mortos. E ali na região dos mortos, pelo que a gente pode perceber aqui no nosso texto, é bem interessante. A gente percebe que este rei, ao chegar na região dos mortos, chamado Hades, ou, conforme algumas versões bíblicas, ela traz o inferno. Depende da versão bíblica que os irmãos estejam utilizando. O certo é que a região dos mortos, quando ele chega na região dos mortos, havia reis que ali estavam, que o conheceram. Haviam súditos que ali estavam, que o conheceram. Então, vamos lá, na região dos mortos, a pessoa está lá com sua alma e ela reconhece as pessoas com quem conviveu ou com quem tiveram experiências. E o que é interessante é que aqueles reis que estavam ali também, automaticamente, lembrando do trono que eles estavam antes, né? Como foram assolados por aquele tirano, e de repente a pergunta vem para ele. Sinal que aquele tirano podia ouvir os que estavam naquela região dos mortos. Como tu vieste para cá? Se tu tinha todo aquele poderio, se tu tinha toda a autoridade, o teu poder, a tua riqueza, o teu armamento bélico, não te privou de vir para cá, onde nós estamos? Moral da história. Moral da história. Lá não vai ter rico desfrutando de riqueza. Lá não vai ter tirano desfrutando da sua tirania. Lá vai ter juízo. E o juízo que ali terá é do justo juiz. Um Deus justo, um Deus que julga com equidade. Plantou, vai colher. Semeou, vai ter que colher o que semeou. Aquele homem foi tirano, mas a sua tirania o aguardava até no inferno. Uma outra coisa que nós podemos observar nesse texto bíblico, nesta alegoria, é que há conversação, há diálogo entre as almas dos mortos na região dos mortos. Eles nada podem vir fazer ao mundo dos vivos, a esse planeta Terra. Mas entre eles lá no Hades, há diálogo, e nessa figura de linguagem, a gente vê que havia troca de informação. Tanto o susto, aquele impacto que causou no inferno quando esse tirano rei foi levado para o inferno, entre os outros que estavam ali, que se surpreenderam e de repente questionam um com os outros ali. Mas não era este que fazia a terra tremer? Não era este que tinha todo o poder? E como é que ele veio agora onde nós estamos? Então, no Hades se fala, no Hades se vê, no Hades se tem consciência, a lembrança vem à tona, porque eles reconheceram quem era o rei tirano, e também eles estavam trocando ideias, falavam e ouviam. Queridos, eu não creio que no momento que Deus, Ele tira o sopro de vida, o fôlego de vida que Ele nos deu, e que o nosso espírito volta para Ele, e que a nossa alma vai à região dos mortos, eu não creio que nós estamos inconscientes ali, dormindo como se nada estivesse acontecendo a nosso favor, a nosso benefício e aquilo que Deus espera de nós. Eu creio sim,
plenamente que todos aqueles que morreram na esperança da redenção em Cristo, na região dos mortos, salvos em Cristo, no atual paraíso, eles estão louvando ao Senhor. Eles não estão quietinhos, dormindo, aguardando a ressurreição. Vou repetir o que eu disse quarta-feira passada. O crente não é um robô que tirou da tomada e tudo apagou. Deu como é que chama aquele apagão que dá no computador, pastor Elias? Não é blackout, não. Blackout em eletricidade. Dá aquele apagão. Não. O ser humano não é um computador que de repente deu bug, apagou tudo, sumiu a memória, não tem nada registrado. Nós somos um ser que fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Nós temos consciência e a nossa consciência, ela foi criada para a eternidade. Lembram que nós fomos criados para viver eternamente? O pecado que causou essa destruição. Porém, aquilo que nós tínhamos criado para a eternidade, que foi destruído, Cristo veio para restaurar. Eu e você, que temos Cristo, eu gosto muito do que Paulo escreve, pastor Gideão. Paulo, ele escreve aos Filipenses capítulo 2, ele escreve aos Tessalonicenses, escreve aos Colossenses, ele escreve aos Gálatas. Pedro mostra essa realidade, João mostra essa realidade nas epístolas, que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Se nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós estávamos mortos. Mas aí ele diz, em Cristo nós fomos vivificados, ressuscitamos. E aquilo que estava morto por causa do pecado, Cristo ressuscita, coloca dentro de nós, por isso que nós somos templo de habitação de Deus em espírito. E se o Espírito de Deus habita em nós, com toda certeza, todo o poder de Deus, através do Espírito, também está na nossa vida. Mas o poder pertence ao Espírito, não é a nós. Por isso eu fiz questão de ler aquele texto, trazer à memória dos irmãos o texto de Elias e o texto de Eliseu, da viúva de Serepta e da mulher sunamita, que todos dois oraram a Deus. O que a Bíblia mostra acerca de Deus? Pai dos Espíritos. É Ele quem pode dar o Espírito de volta a um corpo que morreu. Por outro lado, existe uma outra passagem bíblica acerca de essa alusão que é feita a Satanás, e também é uma forma alegórica, embora tenha aqueles de uma linhagem teológica que eles acham que foi um exagero, tanto da parte de Ezequiel quanto da parte de Isaías, descrever acerca de algumas coisas relacionadas. E se isso é exagero, então é interessante o que nós temos em Daniel, o que nós temos em Apocalipse, porque o livro que mais tem alegoria chama-se Daniel e Apocalipse. Me mostre outro livro na Bíblia que tenha tanta alegoria, tanta figura de linguagem que expressa uma verdade futura como Daniel e Apocalipse. E olha que João, na ilha de Patmos, ele pega e descreve coisas que para ele aquilo parecia coisas absurdas. E Paulo, quando ele mostra uma realidade de um arrebatamento e vai ao terceiro céu, eu creio que foi ele, pela linguagem, ele chega ao ponto de dizer, eu vi coisas que é inefáveis à mente humana, coisas que a mente humana não pode compreender. O homem natural não consegue compreender coisas espirituais. Então nós temos muitas pessoas que, por causa de não acreditar tanto no poder da ressurreição, e aqui eu quero trazer, irmãos, no meio de Jesus, no meio do colégio de discípulo de Jesus,
tinha aqueles que acreditavam na imortalidade da alma, mas tinha aqueles que não acreditavam na ressurreição. É um exemplo muito claro, eu quero mostrar para os irmãos, é justamente Tomé. Quando foi falado que Jesus havia ressuscitado e que Jesus apareceu no meio dele e eles viram Jesus, de repente ele disse: se eu não colocar o meu dedo na mão dele, e se eu não tocar no seu lado para ver aquela cicatriz da lança que ele foi traspassado, eu não acreditarei. Jesus aguarda o momento certo. Deus, ele age na hora certa e no momento certo. Tomé estava junto com os outros discípulos e Jesus apresenta-se diante dele e diz assim: Tomé, coloca o teu dedo na minha mão. Coloca a tua mão no meu lado. Senhor meu e Deus meu. Rapidamente, pelo que ele pôde ver, ele me mudou o conceito de saduceu para fariseu. Outra transformação imediata, milagrosa, aquela na aparição de Jesus. Mas, queridos, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, falei para o pastor Gideon Júnior que eu seria breve hoje, né? Bem breve. Porque senão a gente começa a abrir um leque, de repente as horas passam e não conclui o pensamento que gostaríamos de concluir. Mas quando nós olhamos esse relato acerca desta alegoria, ela mostra que a alegoria, há um entendimento grande no meio teológico que ela se refere a Satanás. E automaticamente isso é uma visão que vai estar lá para o futuro, porque o diabo ainda, irmãos, não foi lançado no lago de fogo. Ele ainda não foi para o sofrimento eterno. Existem coisas que no mundo espiritual já é real, mas existem coisas que vai ser uma surpresa para muitos, o diabo ser lançado com eles no lago de fogo. Mas isso é coisa só para informação, né? Para os irmãos refletirem e analisar. Por que eu creio nesta vertente aqui? Existe uma linha diferente, eu creio nessa vertente. E agora eu quero mostrar por que eu creio nesta vertente. Qual o maior mestre que o mundo conheceu? Qual o maior mestre? Então nós vamos ver o que Jesus ensina acerca dos mortos na região dos mortos. É um texto bem conhecido, queridos. É um texto bem conhecido. Parábola do rico e Lázaro. Parábola é uma alegoria. Pode ser baseada em fatos reais, como pode ser coisa imaginária. Mas eu concordo plenamente com o pastor Gideão, que ele disse: eu creio que isso foi uma verdade. E eu também creio porque o texto em si começa: havia um homem chamado Lázaro. Havia, existiu. Verbo haver. Havia, existia. Um homem chamado Lázaro. A realidade é que essa parábola nos mostra que Lázaro morreu, foi levado para o Hades, região dos mortos. E ali na região dos mortos, Lázaro, aqui na terra, ele tinha toda uma vida que nós podemos dizer assim, miserável, né? Miserável, uma vida deplorável mesmo. Um homem que era coberto de chagas, ele, muitas vezes, a fome era tão grande que ele queria poder entrar na casa do rico e catar as migalhas que caía da mesa do rico. Mas também morre o rico e vai para o mesmo Hades. Havia uma separação na região. Não me pergunte detalhadamente sobre isso, que eu não sei explicar. Havia um abismo que separava a região daqueles que morreram na sua maldade, na sua crueldade. Mas havia a região daqueles que haviam morrido e que não eram pessoas más, embora sofreram neste mundo. Caso de Lázaro. Mas ele estava numa região ali do Hades, onde ele também estava junto com pai Abraão. E creio que ali naquele local, onde estava Abraão,
e todos aqueles que morreram na esperança da redenção em Cristo, como aguardam a redenção ainda em Cristo, através da perfeição, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Então, ali naquela região que eles estavam aguardando a ressurreição, de repente, o rico, naquela parte, naquele espaço, aonde era reservado para os homens maus, ímpios, ele levanta os olhos. Levantar os olhos significa olhou para cima, né? E ele viu o pai Abraão. Então, esse abismo poderia ser vertical, como também poderia ser horizontal. Não temos uma descrição correta e fica a imaginação, e aquilo que não está escrito não é determinante. É hipótese. E o certo é que aquele rico levanta os olhos e vê Lázaro junto com Abraão, e Lázaro desfrutando de tudo aquilo de bom que Deus tem preparado para aqueles que o amam, já lá no Hades, quanto mais lá no céu, na eternidade. E ele desfrutando então das regalias, das delícias que Deus havia preparado, e com certeza pela parábola que é mostrada, este Lázaro, mesmo como pobre moribundo, era um homem temente a Deus, porque estava no seio de Abraão. E é bom nós lembrarmos que Abraão é o pai da fé. E ali ele estava no lugar que é reservado aos que têm fé. Então aquele rico diz: pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e venha refrescar-me a língua, porque estou em grande tormento. Algumas coisas aqui, queridos, que nós queremos analisar nesse texto. Primeiro, novamente o que nós vimos lá na descrição de Ezequiel, os olhos contemplavam. Não me pergunte como que são os olhos, mas o certo é que ele viu pai Abraão e viu Lázaro. Esse homem também, ele pôde trazer a lembrança daquilo que ele fez com Lázaro, que jazia à porta da sua casa e nunca lhe deu o que de comer. E agora ele estava ali em grande tormento, e ele diz: pai Abraão, só a ponta do dedo, só um toque na água para refrescar-me a língua. Sabe o que isso significa, queridos? Remorso lá no Hades vai haver. Vai haver remorso. Vai haver delícia para os salvos. Vai haver regozijo, contentamento para os salvos. Vai ter motivo de gratidão, de louvor, de adoração a Deus pelos salvos, vai. Mas para aqueles que morreram sem esperança de redenção, é tormento, e começa a eternidade do tormento no Hades. E vai continuar no lago de fogo. Quero trazer outra coisa interessante aqui. Não só o refrescar da língua, mas aqui descarta-se toda e qualquer possibilidade de alguém que está na região dos mortos retornar a este mundo sem que Deus lhe dê a ordem para voltar ao corpo. O relato foi muito claro quando, na personagem de Abraão, Jesus Cristo descreve a parábola e diz: olha, existe um grande abismo que nos separa Lázaro de ti, separa eu, Lázaro, da onde tu estás. De forma que quem está lá não pode vir para cá. Não tem como Lázaro ir lá, molhar a ponta do dedo e ir lá refrescar a tua língua. Tem um grande abismo de separação. E esse abismo ele é entendido de forma bilateral. Não vamos entrar em detalhe neles, né? Mas o certo é que há uma separação na região dos mortos, que Lázaro não podia ir aonde estava
o rico, muito menos o rico e aonde estava Lázaro e Abraão. Então isso já subentende que os mortos não podem sair da região dos mortos se Deus não autorizar. Então essa de, eu vou para ouvir meu pai e minha mãe que partiu, eu quero ouvir ele falar ainda comigo. Eu quero ver meu pai, quero ver minha mãe. Deixa eu dizer, quem está lá não vem para cá. E aqui eu gosto do ensino do mestre supremo, que é Jesus Cristo. Aquele em quem habitava toda a sabedoria divina como homem aqui na terra. E se Jesus disse que, na parábola, quem está lá não vem para cá, e nem quem está aqui pode ir para lá, é tanto que quando foi questionado, então manda que Moisés vai avisar os parentes, ele, lá tem a lei, ouçam a lei, tem os profetas, que ouçam os profetas, mas quem está aqui lá para dizer para eles, cuide para vocês não irem para onde o rico foi. O mundo dos vivos é para os vivos, o mundo dos mortos é para os mortos. Não existe possibilidade. E aqui eu quero mostrar uma coisa bem interessante. Eu sei e eu creio que existe vertentes diferentes. Mas, como eu disse, eu faço a comparação das vertentes. E eu quero ficar com o ensino que Jesus Cristo, o Deus que se fez homem, e que trouxe o ensino dizendo, na morte, o corpo volta ao pó, mas a alma, ela vai para a região dos mortos. O espírito volta a Deus que o deu. Queridos, se Jesus mostrou essa realidade, e Jesus, tudo quanto ele fez, tanto os milagres que ele operou, tanto como tudo aquilo que ele ensinou, como a Bíblia nos ensina, que Jesus fez por obra e graça do Espírito, então eu quero ficar com os ensinamentos de Jesus. Eu quero beber dessa fonte aqui. Eu quero beber dessa vertente que Jesus ele fez alusão lá na história do Antigo Testamento. E ele traz uma alegoria similar, mostrando que assim como no Antigo Testamento, homens de Deus mostraram as lições que eram importantes para a vida daquele que teme a Deus, e Jesus traz à tona a realidade de o mundo dos mortos. Existe consciência, nós temos um respaldo muito grande no Antigo Testamento, e principalmente porque quem ensinou foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que se fez homem, que veio habitar entre nós. Que o Espírito de Deus nos ajude a entender, queridos, que nós não vamos ficar ali no túmulo aguardando a ressurreição. Não, não, não. Nós vamos para o paraíso. E no paraíso nós já começaremos a ter aquele gozo de louvar, de adorar, de engrandecer o nome do nosso Deus de eternidade para eternidade. E se na parábola Jesus diz que Lázaro estava em grande gozo, imagine o gozo daqueles que estarão no paraíso, aguardando a trombeta soar para subir ao encontro de Cristo e estar para sempre com Cristo. Mais uma vez, eu quero beber dessa vertente, porque essa vertente Jesus Cristo, ele usou como alegoria, como ensino para aqueles que o ouviam. E não foi registrado, irmãos, nos evangelhos, à toa, em vão. É para que nós possamos analisar, para que nós possamos entender que a vida pós-morte, a vida continua. O local é que nós devemos escolher onde nós queremos passar a eternidade. Com Cristo, sem Cristo. No Hades, o lugar de tormento, ou no paraíso, aonde só há gozo e alegria. O próprio Cristo disse que o Hades, nele só há pranto e ranger de dente. Mas para aqueles que
que ama o Senhor é gozo. Qual a tua escolha? Qual a tua escolha? Onde você quer passar a tua eternidade? Neste lugar de gozo, neste lugar, aonde existe paz, alegria, aonde não vai haver dor, aonde não vai haver remorso. E eu quero trazer a lembrança aqui, irmãos. O calor do fogo era iminente. Tá? O começo do calor do fogo era iminente. Ele estava em grande tormento. Grande tormento. Jesus mostrou que o rico estava sofrendo e sofrendo muito, e água para refrescar uma gota na língua é quando o calor é muito intenso. Não me pergunte que forma era o calor, de que maneira era. Eu sei que o lago de fogo ele vai arder com enxofre. E olha que o fogo do enxofre, queridos, quem já teve queimadura com enxofre, eu já vi alguém que se queimou com enxofre quando é usado para fazer fogo, é muito violento, porque é crucial. Vai rápido, um calorzinho lá para queimadura de 3 graus. Então que nós possamos atentar para aquilo que o próprio Senhor Jesus ensinou, para aquilo que a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, vem nos mostrando. A morte é real, sim, a morte é real. Mas existe a vida com Cristo após morte. Existe morte eterna sem Cristo. Então, que o Espírito de Deus nos ajude a entender, compreender o que Jesus ensina a nós, através da sua palavra, no Antigo Testamento, aquilo que Cristo procurou ensinar aos seus discípulos e que a gente observa no texto bíblico, mensagens que nós podemos abstrair do texto. Não estamos viajando na maionese. Eu falei que não queria entrar em especulação porque o tempo vai muito longe. Mas a realidade é que, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, quero relembrar a região dos mortos. Lá se tem consciência, lá se tem sentimento, lá se pode sentir dor, como pode sentir alegria. Lá tem paz, mas também tem remorso. Então que o Espírito de Deus nos ajude a entender que o único meio de podermos ir ao paraíso, aonde os santos estão aguardando a ressurreição, para poder subir ao encontro de Cristo, se não ouvirmos o soar da trombeta e sermos transformados, é morrer na esperança da redenção em Cristo Jesus. Que o Espírito de Deus possa testificar melhor essa realidade em teu coração. Com certeza, vou repetir, tem vertente diferente. Isso não vai te colocar no céu, não vai te colocar no inferno. Mas eu quero ficar com o ensino que Jesus trouxe. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Ficou tão bom assim, né? Pastor Cícero não precisou correr na última quarta-feira, nos trouxe a palavra completa e foi realmente uma bênção. Vamos adorar o Senhor, né? Bendizer ao Senhor por tudo que Ele esta noite falou no nosso coração. Eu convido irmãos a, por gentileza, louvarem a Deus comigo agora com seus dízimos, suas ofertas.